Cruzeiro recebeu o São Paulo no Mineirão e venceu pelo placar mínimo. Aos 2 minutos da etapa complementar, Diogo cobrou rápido lateral. Alisson avançou livre e tocou para Ábila fazer o único gol da partida. Cruzeiro 1, São Paulo 0 e foi só. O jogo de hoje poderia ter sido um empate, poderia ter sido 1-0 para nós, poderia ser uma vitória, um primeiro tempo bem controlado, mais calmo, só de contra-ataques. Hoje nós jogamos de uma forma um pouco diferente, esperando o Cruzeiro, porque hoje, diferente das outras 2 vezes, no Morumbi nós tivemos que propor o jogo todo o tempo. E o Cruzeiro nos venceu por 2-0. Aqui nós tivemos que propor o jogo a todo o tempo e vencemos por 2-1. E hoje era um jogo que era uma situação ruim para nós, mas também uma situação difícil para o Cruzeiro hoje, né? Então nós esperamos que o Cruzeiro saísse um pouco mais. E eles fizeram o gol mais cedo que a gente, no segundo tempo. Eles fizeram o gol com 2, 3 minutos, não sei quanto foi exatamente, mas foi logo no começo. Eu não posso dizer porque é o lado oposto de onde eu estava, não sei o que aconteceu. Mas em tese, um jogador não pode escapar livre, né, naquela posição. Mas, tem que ver melhor ângulo para dizer se houve uma falha ou não, eu não sei. Eles reclamam de 2 bolas no campo, alguma coisa assim, durante que o Gandula jogou rápido a bola. Apesar que eu acho que isso faz parte do jogo, né? O jogo é aqui, é natural que você, né, apresse a entrada da bola no campo de jogo. Talvez faltou um pouco de atenção nesse sentido. São Paulo viveu uma semana terrível. A eliminação da Copa do Brasil com o Cruzeiro, normal, 2 times do mesmo nível, de novo comprovado isso, muito próximo, né? Resultado sempre diferente de um gol e tal. A eliminação no Campeonato Paulista para o Corinthians, normal, poderia ter classificado ou não, faz parte do jogo. Agora, Defensa e Justiça foi dose. Isso aí foi de lascar. Um time... Falar de várzea mas é um time que, por exemplo, ele muda a cor da camisa de acordo com o patrocinador. Eles venderam a camisa para uma empresa de ônibus e passaram a usar a camisa da cor do ônibus. Não, é verdade, não é brincadeira isso não. Eles mandaram essa declaração. Primeira viagem em 82 anos do time. O negócio, o São Paulo foi eliminado por esse time, foi dose, como já tinha sido, o que mostra que não é o problema do Rogério, como tinha sido eliminado pela Penapolense, pelo Bragantino, pelo Juventude, que está na 3ª divisão. O buraco é mais embaixo. Meu caro Miller, você conhece São Paulo melhor que todos nós juntos. O que está acontecendo? Olha, Flávio, eu acho que o time do São Paulo é um time fraco. Isso já falei várias vezes. O São Paulo não tem uma defesa sólida. Os erros são gritantes, erro até de categoria de base, né? Não só no jogo do Cruzeiro hoje, mas no Paulistão todo a gente viu isso, né? O ataque sempre correspondendo com gols, mas a defesa não correspondendo para não defender. Então o São Paulo não tem um meio campo que protege a defesa, e a defesa, quando exigida, ela mostra as suas fraquezas, e o adversário tira proveito disso. Então acho que o Rogério ainda está na transição, acho que ele está treinando ainda jogador. Ele não passou da transição final de jogador para treinador. Acho que ele está tendo muita dificuldade, terá, como ele sabe muito bem disso, né? Se preparou 6 meses somente para ser treinador do São Paulo e começar por cima. Então ele está tendo muita dificuldade e está vendo que mesmo sendo um treinador de um time grande, tendo o apoio unânime da torcida e da diretoria, as cobranças estão vindo, que é uma coisa natural. Então acho que o São Paulo hoje, o time do São Paulo, você pode pegar assim, ó, bom é o Lucas Prato, bom é o goleiro Renan, se jogar constantemente. Então o time do São Paulo hoje, assim como o time tipo do Vasco, não é um time sólido, não é um time compacto, a gente pode dizer assim, não, Vanderlei, que tem meio campo, defesa e ataque. É um time de jogadores que carregam a bola. Esse time argentino, uma coisa que eu vi deles interessante é o seguinte: organização tática, defensiva e na dinâmica de jogo. Tocava a bola de pé em pé. O São Paulo, o Luiz Araújo, o Cueva, jogadores carregadores de bola que não podem solucionar o problema do time. Quando você vê um zagueiro, o Flávio, dando uma de lateral, no caso do Maicon, e vai lá e fica rifando bola na área, quer dizer, alguma coisa está errada, ou algumas coisas estão erradas. Então acho que o São Paulo, esse ano, vai brigar para não cair, se continuar assim, porque o problema não é o resultado. O Santos perdeu, mas jogou bem. O São Paulo perdeu jogando mal. Teve algumas chances no primeiro tempo, bem verdade isso, mas num contexto geral de bola, de jogo, Flávio, muito pobre. E até onde a culpa é do Rogério?
Até onde é culpa do Rogério? É ele que escala o time. É ele que posiciona o Thiago Mendes de lateral direito. Então, quando você improvisa, a margem de erro, ela se multiplica. Então, eu acho que o Rogério ainda vai apanhar muito, porque eu acho que nessa transição de jogador para treinador, ele tem muito que aprender. Godoy, o que você pensa disso? Até onde o Rogério tem culpa? Até onde é um problema institucionalizado no São Paulo? Porque vinha... ele teve o Osório, depois veio o Doriva, depois veio o Ricardo Gomes, depois veio o Bausa, agora o Rogério e... né? Sempre igual. Então, estilos totalmente diferentes. Então, o Flávio, essa pergunta que você me faz, para desespero do Tony lá em Barra do Garças e do Fábio Escaputin, seria quase que a mesma coisa de perguntar por que a toalha suja se você só usa ela na hora que você está limpo, né? Por que a toalha fica suja se você só usa quando você está limpo? Ué, você lava a mão, tá limpo, aí vai usar a toalha, a mão tá limpa. Você toma banho, tá limpo, vai usar a toalha. Então por que a toalha é suja, né? É interessante. Eu vou tentar esclarecer. É o seguinte. Não o negócio do São Paulo, não tem jeito de esclarecer. Aí não tem jeito de esclarecer. O técnico pede prazo para treinar, presidente. Deram uns 15 dias, 13, 12 dias para treinar. Foi treinar, perderam pro time. Vou falar uma coisa para você. O Defensa e Justiça pode ter organização, conceito, filosofia e tudo. Mas você pega o ordenado dos caras lá, os jogadores do São Paulo tem que ter vergonha na cara. Vergonha na cara. Ganhar o que ganha, ocupar a posição que ocupa, usando uma camisa, entrando em campo com uma camisa que tem títulos. O clube tem títulos. O time não, mas o clube tem títulos. Então tem coisa errada. Não é só o técnico, porque você citou vários técnicos com conceitos diferentes, formações diferentes, inclusive internacionais, que estão muito bem hoje. Não interessa se vai ter resultado ou não. Mas um foi para a seleção do México, que é mais do que São Paulo. Ou não, é uma seleção de um país. Não importa a posição que ocupa no ranking. Ele não saiu mal. México, o outro foi para a seleção da Argentina, que agora já está no outro foi para a seleção da Argentina, que é considerada e agora foi para a seleção, não sei de onde, mas é uma seleção. Emirados, mas de qualquer forma é seleção. Entendeu? Mas eu acho que a toalha, o segredo da toalha aí no São Paulo está onde? No presidente, cara. Os jogadores não, Godoy? Não. Por que no presidente? Está no presidente. Porque muda jogador, muda técnico, mas continuam os mesmos dirigentes lá. Eles é que atrapalham o São Paulo. Essa filosofia, essa mentalidade dos dirigentes que tem lá. Porque troca técnico, não resolve. Troca jogador, não resolve. 15 dias para treinar, o time entra em campo e não joga nada contra esse Defensa. Hoje foi jogar contra o Cruzeiro, outro couro. Então tem alguma coisa. Você trocaria o jogador não acompanha o raciocínio desse trio que está lá, brasileiro, francês e inglês. Você trocaria o técnico? Para esse time do São Paulo aí, pode ficar trocando de técnico, porque não vai ter jeito de trocar de jogadores, não vai conseguir mudar os jogadores. Olha só quem está lá, o que já fez, quanto ganha, quanto custou e o que está fazendo. Coletivamente, você pega time, nós tivemos já no Brasil em várias divisões, inclusive nacional, times que individualmente não jogariam mais que 3, 4 jogadores em clubes de grande expressão e nem no exterior. Outra coisa, nem convocados para a seleção brasileira foram e seriam. E, no entanto, conquistaram títulos importantes. Títulos importantes. No trabalho bem feito de técnico individualmente fraco, mas coletivamente forte. Com o trabalho tático de quem conhece. E com respaldo de dirigentes decentes que conhecem o futebol e sabem conduzir, gerenciar, administrar um grupo de funcionários, que alguns são jogadores de futebol. Flávio, o time do Corinthians, para mim, não é mais forte que o São Paulo. Acho que é do mesmo nível. Exatamente. Por que o time do Corinthians joga? Essa coisa de gestão é complicada, porque o São Paulo, por exemplo, mudou o estatuto para colocar profissionais, né? Então, colocar profissional. Inclusive, o presidente passa a ser remunerado a partir desse mês. Que eu acho perfeito, acho que tem que ser assim. Eu gosto disso, acho essa ideia legal. Só que o que eles fazem? Eles pegam os mesmos caras que atrapalhavam o time sem ganhar nada e passam a pagar para os caras atrapalharem o time recebendo. Nenhum profissional foi contratado.
Nenhum. Só adaptaram cargos e deram dinheiro para os caras. A ideia do Estatuto Profissional é trazer profissionais. Você vai para o mercado, você pega o melhor cara do marketing, o melhor cara da gestão esportiva, o melhor cara de tudo e leva esse cara para dirigir o time e receber. Faz uma concorrência, seja lá o que você quiser fazer. Agora, você pega os caras que já estavam fazendo o que fizeram com o clube e paga para os caras para eles atrapalharem o clube recebendo, então é melhor não pagar. Mas esse é o preço para ficar no poder. Pois é. Esse é o preço para ficar no poder. Isso é uma coisa séria. E há quanto tempo que o poder só muda o bumbum? Exato. Só muda o bumbum. Não, o Juvenal Juventus continua dirigindo o São Paulo, não mudou nada. Só muda o bumbum, mas a mentalidade é a mesma. É isso. Chico. Ô, Flávio, eu sinceramente acredito no seguinte: para o atual momento do São Paulo, o Rogério Ceni não pode ser técnico do São Paulo hoje. O São Paulo está precisando de um treinador mais experiente que o Rogério, que chegue, que pegue esse grupo, feche o grupo e lute, pelo menos, para se manter na primeira divisão. O Rogério foi lançado no momento errado, na hora errada, não que ele não tenha capacidade. Não, foi problema de eleição. Foi uma ocasião. Para o presidente eleger. Você acha que o presidente sabia a maneira que o Rogério entendia de futebol? Não. Qual era a filosofia do Rogério? Como não sabia do Balsa, como não sabia do Osório? Nada. Não perguntou. Aliás, diga-se de passagem, o atual presidente de São Paulo, o Leco, quando, na época de Marcelo Portugal Gouveia, na época de Juvenal Juvencio, na época de Marcelo Portugal Gouveia, principalmente, não era ninguém no São Paulo. O Marcelo foi o grande presidente que o São Paulo teve nos últimos tempos. Espetacular. O terceiro, quarto cara, sabe, da hierarquia. Então, o Juvenal sequer considerava que o Leco pudesse ter cargo algum. Nossa. Tanto que ele colocou o Carlos Miguel, porque ele falou que o Leco vai perder. Eu presenciei. Não tinha força, né? O Juvenal virando as costas, deixando o Leco falar sozinho umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Então, quer dizer, hoje o presidente de São Paulo, ele tem problemas para administrar. E fez um acordo político com o Rogério, não sabendo nada sobre o Rogério. Então, eu acho que a situação de São Paulo é gravíssima. O Rogério Ceni está sendo queimado no São Paulo. Não merece isso. Foi um dos maiores jogadores de São Paulo de todos os tempos. De todos os tempos. Foi o maior ídolo que o São Paulo teve nos últimos anos. E de repente, ele está fazendo papel de palhaço. Está fazendo papel de palhaço. E isso magoa, me deixa triste. E é complicado, Chico, porque ele está sendo julgado por pessoas que não têm capacidade para julgá-lo. Não tem capacidade. E de repente essas pessoas demitem o Rogério. Poxa, pode acabar com a carreira dele, que é uma carreira, ele tem boas ideias, é uma coisa promissora. Mas quem está lá, por que se resolveu pagar? Por que o estatuto é para pagar? Você estaria um profissional que teria condição de julgá-lo com conhecimento. Não é o caso. O profissional capacitado. O senhor Pinotti que está lá, que parece que nem vai receber, porque ele é um milionário, acho que é Boticário a empresa dele, eu não sei. Natura. Como é que é? Natura. Eu não sei direito. Mas o senhor Pinotti, por exemplo, ele é um ótimo administrador de empresa, mas não necessariamente de futebol. É por causa da dívida que o São Paulo tem com ele, que colocou de presidente. Nós teríamos que ter um gestor de futebol. Nada contra o senhor Pinotti, pessoalmente, que eu nem conheço. Eu acho que ele não tem muito bom gosto. Ele contratou o Centurion. Mas isso é outra coisa. Mas precisaria ter alguém que tivesse nível de conversa de futebol. Teria que ser um gestor de futebol para conversar com o Zé Vicente. Não adianta o presidente de uma empresa importante. É a mesma coisa. Ele que é o acionista, o maior acionista aí da Natura. Natura. Eu não sei se ele é acionista, que ele é, não. Eu sei que o saldo dele é muito a ver. Mas não tem nada a ver. É a mesma coisa ele pegar... O Abílio Diniz era dono do Pão de Açúcar e não ajuda em nada, só atrapalha também. Esse tipo de gente no São Paulo não precisa. Esse tipo de gente, o São Paulo precisa de gente que queira ajudar o São Paulo, mas independentemente do ego, e tenha capacidade para isso. O Abílio Diniz senta, faz um blog, faz uma cornetagem horrorosa com o Osório. Pô, ele não consegue. Imagina, o Osório, de olhos fechados, dormindo, desmaiado, conhece mais de futebol do que o Abílio Diniz, atento, vendo 1000 jogos. Não tem condição de conversar. E ele ficava enchendo o saco quando estava lá o Osório. Exatamente. Incomoda, e não ajuda em nada. O que ele usou? O que ele fez em São Paulo? Pagou uma auditoria porque era de interesse dele. O Paulo Nobre fez um pouco diferente no Palmeiras. Né? Fez um pouco diferente. E foi gestor, foi lá, botou dinheiro, deu a cara a tapa, quase o Palmeiras caiu. São Paulo precisa de gente assim. Não adianta, sabe? O cara é milionário, entende de futebol? Ele vai fazer uma gestão competente? Não vai. Entende então, e aí o que o Paulo fez? Quando ele veio, ele trouxe o Bruno Oro primeiro, depois ele trouxe o Alexandre Matos, gente do ramo. E ele administrava o clube.
O que faz o seu Leco? Ele pega um senhor importante, um empresário importante, que não entende de futebol e coloca lá. Ou se entende, que eu estou dizendo que entender profissionalmente. Claro que ele entende, ele sabe, mas ele não é um profissional. O presidente acabou de falar, o Modesto Roma, eu não vou ao CT, vou muito pouco ao CT. Gostaria de mais. Ou seja, as pessoas estão lá com seus cargos designados para fazer um trabalho profissional. Claro. É isso que tem que ser. O senhor não vai no CT, mas o senhor fica tranquilo de não ir. Porque o senhor sabe que tem delegou poderes a pessoas exatamente, gente capacitada. O Pimenta fazia isso, lembra na oportunidade? O O Pimenta tinha fazia 6 isso. diretores de futebol. Você lembra disso? O Vanderlei lembra disso. Quer dizer, gente capacitada, cada um na sua, por isso que o São Paulo... Eu prefiro profissionais mesmo. Porque na época também era amador. Então eu prefiro Mas, Flávio, profissional. Mas, Flávio, sabe, tipo assim, o Palmeiras, o Corinthians tinha o Edu Gaspar. Foi campeão. Sabe, gente do ramo, que se preparou, que fez aquilo. Mas o Como o Edu seu Gaspar... Pinotti se preparou para ser um administrador da empresa dele. E não para futebol. Ô, Flávio, diferente. Mas o que me preocupa, numa boa falando, a estrutura do São Paulo está podre. Essa é a grande verdade. A diretoria do São Paulo hoje está montada em cima de um castelo de cartas. Se bater um vento, se ligar o ventilador, o castelo de cartas cai. Um ventinho derruba. Porque eles não são do ramo. Definitivamente não são, e você tem razão. E pior, estão sendo pagos para não são do ramo e estão sendo pagos. É só delegar para pessoas do ramo. Pronto. Agora, o que me preocupa, como ser humano, como pessoa, como ex-jogador de futebol, menino que eu vi brilhar na seleção de 2002, era o terceiro goleiro, mas devia ser o primeiro, treinava que nem um louco, então, ficava à disposição, era o sparring do Rivaldo, do Ronaldo, do Roberto Carlos, era valente, um menino valente. Esse Rogério Ceni não merece o que estão fazendo com ele. Eu também acho. Essa é a grande verdade. Concordo 100%. Tire o Rogério Ceni daí, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem que tirar, não. Tem que sair. Bota um outro cara. Espera um pouquinho. O único que entende de futebol desse grupo todo é o Rogério e seus auxiliares. Não tem que tirar, tem que tirar os outros. Outra coisa, tem que deixar ele trabalhar em paz e Então não encher o saco. Sabe o que o Leco fez? Ele colocou o Raí como parte da diretoria. Se eu fosse presidente, eu colocava o Raí como diretor de futebol. O diretor executivo Agora, de futebol. eu não sei também se o Raí... Também não sei se o Raí tem competência Traz o Leonardo, de gestão. O Raí foi um jogador maravilhoso. Uma coisa é gestão, outra coisa é... Mas ele é melhor que esse Pinotti. O Roberto Dinamite foi um maravilhoso jogador no Vasco, uma tragédia como presidente. Nossa Senhora. Tá certo, presidente? São coisas diferentes. Jogar futebol é uma coisa, administrar outra. Tá certo, presidente? Não sei. Não hablo sua língua. Vanderlei, a sua opinião para a gente mudar de tema, vou falar disso. Sim. Bom, eu queria me ater ao time de futebol jogando bola. Eu acho que se perguntar para os jogadores o nome dos diretores, isso vale para todos os clubes, hein? Atenção, para todos os clubes. Eles não se importam, não. Não sabem como é que é feita a administração. Eles sabem que há necessidade do dia 5, o dinheiro está na conta. Não sei se pagam uma vez só, ou 2 vezes, como é que os clubes pagam, mas está lá a conta, beleza. Aí, essa é a conversa com o elenco, e com os jogadores e com a comissão técnica. Não, desculpa, Vanderlei, o jogador não é alienado desse jeito, não. Tá bom, eu só estou dando a minha opinião. O Marcelo, só estou dando a minha opinião, o presidente do Santos chegou aqui e falou que hoje em dia parou o senhor de engenho, que eram os clubes, e os caras hoje estão ligados ao feitor, estão presos ao feitor, que é o empresário. A explicação que o presidente deu aqui hoje é histórica, porque até hoje nenhum dirigente teve coragem de vir no programa de televisão e falar o que realmente está acontecendo. Mas só mostrou que os jogadores são alienados mesmo, eles não têm opinião. A opinião é do empresário, não tem. É o empresário. Opinião, sim, quem manda é o empresário, manda neles. Sim, mas é a opinião do empresário, a opinião de alguém. Só o empresário, não do jogador. Só concluir. E, o empresário também não está nem um pouco preocupado, desde que os números sejam cumpridos e sejam acertados. Eu estou falando bola rolando. Começou o jogo. É isso que interessa nesse momento para o torcedor. Se a gestão é boa ou não, a gente já sabe que as gestões não arrancam suspiros de uma forma geral. Uma exceção aqui, uma exceção ali. A gente sabe disso. Estou dizendo com relação ao jogo jogado. O Flávio elogia sempre o sistema de jogo do Rogério Ceni. Não é isso? Eu gosto muito. Você gosta do que ele faz. Então, a comissão técnica... Das ideias, né? Porque não consegue pôr em prática pela ruindade dos jogadores. Então, há uma deficiência falta de inteligência dos jogadores. Há uma deficiência técnica no pedreiro, né? Sim. No pedreiro. Do elenco. Então, mas isso é um pepino que o técnico, seja ele Rogério Ceni
o Osório, o Balsa, não pode resolver. Você tem, o presidente acabou de falar, o cara, não pode mandar o cara embora. O cara é ineficiente, mas tem um contrato de 3 anos. E o que você faz com o cara? E nós sabemos que os cofres não estão cheios, não dá para trocar. Sim, mas esses dirigentes estão lá faz tempo. Okay, né? Isso aí é coisa deles. Ok, Flávio, mas nós estamos falando do time hoje. Começou o Campeonato Brasileiro hoje. Nós estamos falando da bola rolando. Qual é a dificuldade do técnico? Seja ele o Rogério ou o Guardiola. Olha para o banco e chora. Isso. O Godoy não está jogando legal, vou colocar um outro. Quem que eu olho? Não, deixa o Godoy. Porque se eu colocar quem está no banco, vai ser uma tragédia. Então, esse é o drama. Então, o Rogério ficou 13 dias. Nós soubemos, via Márcio Espímpolo, que cobre São Paulo, como é que foi feito um treino aí que o São Paulo fez nesse período? Ele colocou cones lá no campo e o cara tinha que passar a bola do Godoy para o presidente, mas a bola não podia bater no cone. E qual era o objetivo desse treino? Era aprimorar o passe. Você bate, manda para o presidente, não toca no cone, para você aprimorar o passe. Ele fez isso durante um tempão nesse período e tal. Aí foi para o jogo contra o Defensa, né? O que voltou. Defensa. O que mais fez o São Paulo? Errou o passe. Então, não foi problema do técnico. O técnico detectou o problema do time. Erro de passe. Bom, treinou lá. Tá errado, né? O treino, a forma que ele está tentando. Não está errado. Treinou o passe. Puseram Como é que é? Puseram os cones. E tem 8 cones na fisioterapia. Treinou os passes. Então, e não deu certo. Vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil. O Defensa e Justiça está tentando contratar 3 cones que jogam mais do que os jogadores dele. Eu acho isso, sabe, Flávio? Eu acho isso é um treinamento idiota, desculpa, cara. Não, eu não sei, eu acho que deve ter algum treinamento idiota, meu Deus do céu. Deve ter algum fundamento. O que eu estou dizendo claro que tem. O técnico detectou o problema do time. Tenta resolver. Jogadores, elenco mal montado. Gente, eu vou falar do Santos. Você acha que vai fazer esse burro velho aprender a marchar? Esses caras tinham que ter aprendido a fazer passe na base. Mas se não sabe, burro, não adianta. Velho, mas eu vou falar agora pra você, eu sou do interior, eu sou caipira. Lá em Rio Preto, burro velho não aprende a marchar. Ou já não sabia desde... Burro velho não aprende a marchar. Você está ao lado... Se conseguir... Você está ao lado de um dos caras mais inteligentes, taticamente falando. Quando o Miller perdeu a explosão, rapidez, velocidade... Ele foi jogar no meio campo e arrebentou. Quem? Sabe por quê? Porque ele tinha inteligência tática correndo e parado. Quem? O Miller. Não. Agora, quando não tem, velho. Aí não adianta. Lá, não. Dia 1º de maio eu vi ele jogando. Dia 1º de maio. Continua igual. Dia 1º de maio. Ele sabe tocar na bola. Mas dia 1º de maio eu vi também Ademir da Guia jogando. Ele joga mais que o Guerra. Claro. Entendeu? Com 70 Mas esses caras já jogavam desde criancinha, na base, com o Cilinho, quando promoveu, já sabia bater na bola. Sabiam bater na bola. Pega o Miller hoje e manda ele aprender a bater na bola. Ele não vai aprender, Mas então não pode jogar no São Paulo. Não pode jogar no São Paulo, não pode jogar futebol. Como é que você joga futebol e não sabe chutar a bola? E quem levou pra lá? Esse é o... Como é que você joga bola e não sabe chutar a bola? Vamos ver.